Satoru chegou ao apartamento pouco antes das 3 horas. Desculpa a demora, tia. Não tem problema. É mais fácil fazer as coisas sozinha mesmo. Ela só queria reforçar que ele não precisava se preocupar. Achava até que estava exagerando na simpatia, mas percebeu a mancada ao ver a expressão constrangida do sobrinho. Dizer uma coisa dessa, sendo que os dois iam morar juntos a partir de agora, só dava a impressão de que ela preferia vê-lo longe. Não que eu ache ruim que nós vamos morar juntos, afinal eu sou a sua guardiã, acrescentou, aflita. Mas também era melhor não ter dito isso. Tentando consertar a situação, ela falava cada vez mais rápido. Agora só faltam as suas coisas que eu coloquei no seu quarto. De resto, já está quase tudo arrumado, então não precisa me ajudar. Ao ver que Satoru a encarava com os olhos arregalados, percebeu que estava tagarelando sozinho. Desculpa, eu continuo igual, desanimada. Noriko deixou cair os ombros. Satoru riu baixinho. Que bom que você não mudou, tia. Para falar a verdade, eu estava um pouco apreensivo, porque já faz 13 anos que eu saí de casa. Então, ele apoiou no chão a caixa de transportar animais que trazia tiracolo. Nana, essa é a nossa nova casa. Assim que ele abriu a portinhola da caixa, um gato saiu lá de dentro. Tinha 2 manchinhas na testa com o ideograma do número 8, o rabo preto e torto, e o resto do corpo totalmente branco. Noriko teve a impressão de que era a mesma pelagem do gato que eles precisaram doar quando ela o adotou. O gato saiu farejando, desconfiado, todos os cantos da sala. Sinto muito por você ter que acomodar Nana também, disse Satoru, chateado. Eu pretendia dar um jeito nisso antes de vir para cá. Vários amigos se dispuseram a ficar com ele, mas no fim não conseguiu um novo dono. Não tem problema, mas você teve que até que se mudar para um apartamento que aceitasse gatos. Satoru prometera achar um novo dono para Nana antes de entregar o apartamento de Tóquio. Mas como ele não conseguiu, Noriko teve que sair do apartamento em que morava, onde era proibido ter animais. Ao menos o novo apartamento ficava em um lugar mais conveniente para Satoru frequentar o hospital. Nana, olha que coisa mais bacana que tem aí. Satoru sorria para o gato. Noriko viu que Nana cheirava uma caixa de papelão vazia que ela tinha esquecido de dobrar. O que tem de bom nisso aí? O que tem de bom nisso aí? Para ela não passava de uma caixa de papelão. Os gatos adoram se enfiar em caixas e sacolas de papel vazias. Também gostam de cantinhos apertados. Satoru se agachou para brincar com o bichinho. Seu pescoço, magro e seco como de um velho, nadava no meio do colarinho. Ele ainda é tão jovem. Noriko sentiu uma pontada no fundo dos olhos e correu para a cozinha. Pela ordem das coisas, ela deveria partir 2 décadas antes de Satoru. Por que ele? Desculpa, tia. Ela se lembrava bem do dia em que recebera aquele fatídico telefonema. Satoru descobrira um tumor durante um exame de rotina. Teria que fazer uma cirurgia de emergência e precisava que ela formulasse um termo de consentimento. Noriko saiu correndo, desesperada, para Tóquio e ouviu os detalhes no hospital. Não havia um único aspecto na explicação do médico que pudesse ser visto com um otimismo. Conforme ele falava, suas esperanças iam se desfazendo uma a uma. Satoru enfrentou a mesa de cirurgia o mais rápido possível, mas não adiantou. A doença já estava espalhada por todo o corpo. Restou aos médicos apenas fechar o corte que haviam aberto. A expectativa de vida era de 1 ano. No quarto do hospital, depois da cirurgia abortada, Satoru sorriu sem jeito, repetindo: Desculpa, tia. Por que você está se desculpando? Retrucou ela, quase como uma bronca. Satoru disse mais um desculpa. Depois que se desculpou mais uma vez pelo segundo pedido de desculpas, no fim, apenas riu, atrapalhado. E agora? As opções não eram muitas. Decidiram que Satoru ia pedir demissão, sair de Tóquio e ir morar com Noriko. Se no fim ele precisasse ser internado, a tia poderia cuidar dele. Noriko era juiz em Sapporo, mas abandonou o cargo para poder recebê-lo, pois o trabalho a obrigava a mudar com frequência e ela corria o risco de ser transferida quando Satoru já estivesse na fase terminal. Por intermédio de um colega de turma, ela conseguiu um novo emprego em uma firma de advocacia. Satoru se sentiu culpado por tê-la feito trocar de emprego, mas de qualquer maneira, Noriko já pensava em voltar a trabalhar como advogada, depois da aposentadoria. Ela só tinha adiantado um pouco o plano. Em vez de ser um transtorno, a mudança fez Noriko se arrepender de não ter feito aquilo antes. Isto é, quando ganhou a guarda de Satoru. Se era para sair do cargo agora,
Poderia já ter saído naquela época. Em vez disso, ela tinha forçado Satoru, naquela idade tão suscetível, a se mudar tantas vezes. Cada vez que ele conseguia fazer amigos novos, Cada vez que ele conseguia fazer novos amigos e começava a se habituar com uma região, ela arrancava de lá. Se no fim ele deixaria este mundo ainda tão novo, ela deveria ter permitido que vivesse sua juventude alegremente, sem dificuldades. Tentando conter as lágrimas que ameaçavam a cair, Noriko fingia estar empenhada em arrumar a cozinha quando Satoru a chamou. Tia, podemos deixar esta caixa aqui em vez de jogar fora? Nana gostou dela. Claro, mas quando ele cansar, jogue fora logo, respondeu Nana. Respondeu Noriko, esforçando-se para disfarçar a voz embargada. Foi fácil achar a vaga? Ela tinha alugado uma vaga na garagem do prédio para que Satoru estacionasse a van. Para o próprio carro, ela alugara uma vaga em um estacionamento próximo. Foi. É o número 7, na ponta, certo? Você pegou a vaga 7 de propósito, tia? Pelo jeito, ele havia ficado contente que o número da vaga combinava com o nome de Nana. Não, só achei prática por não ter ninguém ao lado. Essa era a verdade, mas depois Noriko pensou que talvez fosse o caso de responder que sim, mesmo que fosse mentira. Ela nunca se dava conta dessas coisas antes de falar. Era o problema, ainda se censurando por isso. Fez uma pergunta qualquer. Então o nome do Nana é por causa do número 7? É, por causa do rabo torto dele, que parece um 7. Olha só. Satoru foi pegar o gato, mas Nana tinha se escondido em algum canto, então... Noriko berrou como uma maluca. Alguma coisa macia tinha roçado suas panturrilhas. A panela, a panela que ela tinha nas mãos, caiu no chão com um grande estardalhaço, fazendo o gato voar para longe de suas pernas com um chiado de susto e correr até o dono. Satoru riu alto e o pegou no colo. Pelo jeito, estava se divertindo com um grito da tia. Desculpa, disse ele, chorando de rir. Por fazer você morar com um gato mesmo não gostando. Não é que eu não goste, só não me entendo muito bem com eles, defendeu-se ela. Quando era criança, Noriko tentara resgatar um gato da rua e levou uma mordida bem feia na mão direita. A mão inchou até dobrar de tamanho. Desde então, Noriko não lidava muito bem com gatos. De repente, se deu conta. Desde quando Satoru sabia disso? Mas não foi por isso que eu... Mas não foi por isso que eu não fiquei com o seu gato quando você era criança, viu? Claro, eu sei. Quando Satoru foi morar com ela, teve que se desfazer do gato por causa de seu trabalho, que a forçava a mudar de cidade com frequência. Ela geralmente morava nos apartamentos providenciados pelo emprego, e quase todos os prédios proibiam animais de estimação. Se levassem o gato a cada mudança, ela teria que procurar um apartamento por conta própria e pagar o aluguel. Contudo, se ela gostasse de gatos, talvez tivesse feito um esforço. Se gostasse de qualquer animal, talvez compreendesse melhor a tristeza de uma criança ao ser separada de seu bicho de estimação. Anos depois, Satoru tentou fugir do hotel no meio da noite durante uma excursão para Fukuoka. Ele e um amigo foram pegos na estação. Os professores lhe deram uma reprimenda severa e ligaram para o responsável de cada um. Noriko sentiu o peito apertar ao receber a ligação. Será que ele estava tentando ir e encontrar aquele gato de quem tinha se separado? O parente que o adotara morava em Kogura. Era próximo de Hakata. Se usassem o trem-bala, Satoru tinha mencionado uma vez, timidamente, que gostaria de ir ver o gato, mas ela negou o pedido, alegando estar muito ocupada. Para ela, o assunto do gato já estava encerrado. Já haviam encontrado um bom dono em quem podiam confiar, e ela não via necessidade de ir até lá ver como ele estava. No fim, disseram que Satoru tinha fugido para acompanhar um amigo. Seu coração se agitou novamente ao ouvir os detalhes. O amigo queria visitar um lugar no qual tinha passado bons momentos junto com os pais já divorciados. Talvez Satoru sentisse algo semelhante. Era um menino muito comportado, então era inesperado que ele fizesse uma coisa daquelas durante a excursão, por mais próximo que fosse esse amigo. Noriko chegou a perguntar nessa ocasião se Satoru queria que ela o levasse para ver o gato, mas ele disse que não precisava. Disse que aquilo não tinha nada a ver com o gato. Diante disso, ela não insistiu mais e acabaram nunca visitando o gato. Ele morreu quando Satoru estava no colégio, e o sobrinho usou todo o dinheiro que tinha ganhado trabalhando durante o verão para visitar seu túmulo. Noriko ficou inquieta. Realmente deveria tê-lo levado enquanto o gato ainda era vivo. Naquela época, eu não entendi muito bem quanto você gostava do gato. Desculpa. Devia ter feito naquela época isso que fiz agora. Tudo bem.
O importante é que Hachi foi bem cuidado até o fim da vida. Graças a você, que encontrou alguém para ficar com ele. Satoru agradou Nana, que estava em seu colo. Já Nana recusou todos os pretendentes que consegui. Muito obrigado por deixá-lo vir comigo. Foi nossa salvação. Ele virou a cabeça do gato para Noriko. Nana, agradeça a minha tia. Pode me mandar agradecer à vontade, mas eu continuo bravo, viu? Essa Noriko é muito indelicada. Pensei que, como a gente vai morar aqui com ela, era melhor fazer amizade, então fui cumprimentá-la. Falando como gato, roçar nas pernas da pessoa é o cumprimento mais amistoso possível. Ela me responde com um grito. Faça-me um favor. Parecia que eu tinha visto um fantasma no meio da noite. Vou fazer vista grossa só porque ela está sendo gentil nos recebendo aqui. Foi assim, com um tropeço considerável na largada, que começou nossa vida nova com Noriko. Ela não entendia absolutamente nada sobre gatos, então levamos algum tempo até restabelecer uma distância apropriada. Bom dia, Nana. Noriko se esforçava a seu jeito para se acostumar comigo. Ela me dava bom dia e estendia a mão, mesmo temerosa, para mexer justo no meu rabo. Mas que ideia! Só pessoas de muita confiança podem encostar no meu rabo, viu? Normalmente, eu atacaria sem misericórdia, mas, por respeito à dona da casa, me limitava a me esquivar e fazer cara feia. Achei que com essa reação ela ia se ligar, mas não adiantou. Toda vez que vinha mexer comigo, a mulher mirava direto no meu rabo. Felizmente, certa manhã, Satoru viu isso acontecer. Ah, tia, você não pode ir mexendo no rabo de um gato desse jeito. Olha a cara dele, ele está achando ruim. Onde é melhor eu mexer então? Melhor começar pela cabeça, atrás da orelha, por exemplo. Depois, quando ele se acostumar, pode ser embaixo do queixo também. Ainda com a escova de dente na mão, Satoru afagou minha cabeça nos pontos e na ordem em que dissera. Cabeça, atrás da orelha, embaixo. Cabeça, atrás da orelha, embaixo do queixo. O que vocês acham que Noriko estava fazendo enquanto recitava isso? Pois saibam que ela estava anotando, meus amigos. Não mexer no rabo. Pelo amor de Deus. Alguém tome alguma providência? Se bem que aqui só tem Satoru. Precisa mesmo anotar tudo? Perguntou ele, rindo. É que eu não posso esquecer, respondeu Noriko, na maior seriedade. Ai, mas a senhora é realmente uma pessoa desajeitada demais, hein? Acho que você. Acho que você aprenderia melhor brincando com ele. É que é tão perto da boca. O que é que tem, ser perto da boca? E se ele me morder? Mas que indelicadeza! Dizer uma coisa dessas para um cavalheiro como eu, que não revido nem mesmo quando você mexe no meu rabo sem permissão? E não foi só uma ou duas vezes. Eu deveria morder você por sugerir isso sobre mim. Fique tranquila. Pode tentar que não tem perigo. Incentivada por Satoru, Noriko esticou a mão devagarinho, receosa. Sem brincadeira, eu achei mesmo que ela merecia uma mordida pelo que tinha dito, mas aguentei firme. Como gato maduro que sou. Mereço parabéns, não acham? Bom, pelo menos assim eu entendi por que ela sempre mirava direto no rabo. Na avaliação dela, era a melhor opção por ser o mais longe da boca. Só que na verdade, a reação dos animais deste mundo quando alguém mexe no seu rabo ou nas suas costas é muito mais rápida do que quando alguém se aproxima pela frente. Como ele é macio? Pois é. Muito me orgulha saber que minha pelagem é macia como veludo. Veja, ele está gostando. A bem da verdade, o cafuné de Noriko era meio desajeitado, não era muito gostoso, mas como estou disposto a fingir contentamento em prol de seu aprendizado, inclusive, porque se eu continuar querendo pegar meu rabo todo dia, eu vou ficar maluco. Ah, credo! Gritou Noriko, tirando a mão. Eu também encolhi o corpo, assustado. O que foi desta vez? A garganta dele estava vibrando. Que aflição! Não é possível. É uma gafe atrás da outra. Ele estava ronronando para ser gentil, mesmo com esse carinho fajuto. Isso é normal. Quando ele acha gostoso, ele ronrona. Na teoria. Não esqueça que nesse caso estou ronronando apesar de meu extremo desconforto, o que demonstra minha magnânima generosidade. Então, quando dizem que os gatos fazem ron-ron, é a garganta deles vibrando desse jeito? O que achava que fosse? Achei que eles dissessem isso com a boca. Fazer ron-ron com a boca? Você é idiota ou quê? Opa, o choque foi tamanho que deixei escapar esse linguajar chulo. Perdão.
Noriko parou com os afagos. Então, eu também parei de ronronar e pulei graciosamente para dentro da caixa de papelão no canto da sala. Essa caixa que Satoru deixou na sala depois da mudança era muito boa, do tamanho certinho para deitar. Satoru, até quando a gente tem que deixar essa caixa largada aí? Só mais um pouco. Nana gostou muito dela. Acho meio desagradável, parece que a gente nunca terminou de arrumar as coisas. Até comprei uma caminha e uma torre especial para gatos. É que a caixa é feita diferente da cama e da torre. Assim, de seu jeito canhestro e assustado, Noriko foi se acostumando com o estilo de vida dos gatos. O que você acha? Perguntou ela, certo dia. Trazia nas mãos o que parecia ser um substituto para a caixa de papelão da mudança, já em estado lamentável de tanto eu afiar as unhas. Era uma caixa de encomenda online que ela tinha desmontado, reconstruído em um formato mais largo e mais baixo e reforçado toda com fita adesiva. Essa aqui é mais nova e mais espaçosa, e eu fiz com camadas duplas para resistir às unhas do Dinana. E aí, vamos jogar fora a caixa velha? Já está toda arredondada, no formato de quando Nana deita. Será? Satoru sorriu meio sem jeito e me olhou de relance. Que tal? Eu respondi com um bocejo. Não me animei nadinha. Essas caixas espaçosas não têm graça nenhuma. Com elas, a gente não sente o verdadeiro prazer de entrar em uma caixa. Ignorei a obra tão elaborada de Noriko e entrei na caixa velha. Ela pareceu desapontada. Satoru sorriu e tentou consertar. Acho que é melhor não fazer nenhuma adaptação. Quando chegar alguma caixa nova, experimente só colocá-la no chão do jeito que estiver. Poxa, eu me esforcei tanto. Esse tipo de esforço é meio inútil, viu? Todos os gatos deste mundo decidem por conta própria do que gostam ou não. A probabilidade de um presente fazer sucesso é baixa. Por algum tempo, a caixa de Noriko continuou pesarosa ao lado da velha, até que foi parar no lixo reciclável. Satoru começou a ir ao hospital com frequência. Satoru começou a ir ao hospital com frequência. Ficava bem perto. Dava até para ir a pé, mas Satoru saía de manhã cedo e só voltava no fim da tarde. Talvez fosse muito cheio lá, ou talvez os exames e tratamentos tomassem muito tempo. Seu braço esquerdo foi ficando cheio de marcas de agulha com os hematomas arroxeados que não sumiam. Depois de um tempo, o mesmo aconteceu com o esquerdo. Achei incrível que Satoru estivesse aguentando tudo aquilo. Já ficou passado com a única injeção de vacina que toma uma vez por ano. Entretanto, por mais que ele fosse ao médico, o cheiro de Satoru não mudava. Continuava o mesmo cheiro de que não tem mais muito tempo, como já disseram tantos gatos e cachorros. Era cada vez mais intenso. Não há no mundo criatura que consiga se recuperar depois de chegar a esse cheiro. De vez em quando, Noriko chorava escondida. Só eu sei disso. Ela tomava muito cuidado para nunca chorar na frente do sobrinho, mas parecia não ter vergonha de gatos. Ela não gritava mais quando eu roçava em suas pernas. Agora mostrava gratidão, afagando meu pescoço. A cidade estava toda branca, coberta pela neve. No meio, as sorveiras ardiam ainda mais vermelhas, com o metal sendo forjado pela intensidade do frio. Nana, vamos dar uma volta? Já era óbvio que Satoru estava muito fraco, tanto é que depois de voltar do hospital, ele acabava dormindo direto até cair a noite. Mesmo assim, nunca deu sinal de querer parar com os nossos passeios. Estava frio e era difícil caminhar, mas saíamos todos os dias, a não ser quando ele ia ao hospital ou quando havia uma nevasca. É nosso primeiro inverno no País das Neves, não é, Nana? O toque escorregadio do chão gelado nas minhas patas, os pingentes de gelo pendendo dos telhados, a neve que era retirada das ruas e se acumulava à margem do caminho como mil folhas, os pardais enfileirados nos fios elétricos com as plumas eriçadas, redondos como bolinhas, os cachorros que bufando abriam túneis na neve empilhada nos parques, os gatos de rua, habilmente entranhados em pequenos vãos onde se protegiam do frio. Ainda havia muitas coisas para nós dois. Ainda havia muitas coisas para nós dois vermos pela primeira vez. Ora, mas que gatinho mais lindo! Estão passeando? Entrávamos num parque um dia de céu brilhante e límpido. Ora, que gatinho mais lindo! Estão passeando? Estávamos no parque em um dia de céu brilhante e límpido, quando uma senhorinha graciosa puxou conversa. Como é que ele se chama? Nana, porque ele tem o rabo torto no formato de um 7. Satoru continuava sendo o mesmo gateiro de sempre, do tipo que explica para todo mundo a origem do nome que deu.
Ele deve ser muito especial para passear assim com você. E ele é. Depois de se despedir da senhorinha, Satoru me pegou no colo. Você é muito especial, então vai continuar sendo um bom menino, não vai? Por acaso já teve algum momento que eu não fui um bom menino? Achei meio indelicada essa sua necessidade de confirmar isso. A cidade foi tomada pelas luzes de Natal e a televisão mostrava uma infinidade inacreditável de propagandas temáticas. Na noite de Natal, Satoru e Noriko dividiram um pequeno bolo e eu ganhei um sashimi de atum. A partir do dia seguinte, o tema passou a ser Ano Novo. No primeiro dia do novo ano, me serviram um peito de frango. Porém, depois de cheirar o prato algumas vezes, virei as costas e chutei areia para cima da comida. Areia simbólica, é claro, porque ali não tinha da verdadeira. O que foi, Nana? Não vai comer? Perguntou Satoru, confuso. Olha, eu adoraria, mas é que esse frango está com um cheiro muito suspeito. Tia, o frango do Nana é o mesmo de sempre? Como é ano novo, eu esbanjei um pouco, comprei galinha caipira nacional, cozinhei no vapor e tudo. E você botou algum tempero? Joguei um pouquinho de saquê para tirar o cheiro ruim. Ah, então foi você quem adulterou esse frango? Desculpa, acho que Nana não vai conseguir comer por causa do cheiro da bebida. Jura? Foi só um pouquinho. É que os gatos têm um olfato muito bom. Não são os cachorros que têm olfato bom? Dizem que é 6.000 vezes melhor do que o do humano. Noriko não é uma pessoa, mas acha que entende das coisas só porque tem um conhecimento. Mas fica só na teoria. Eu sei que os cachorros é que são famosos pelo faro apurado, mas isso não quer dizer que o faro dos gatos seja ruim. Além do mais, não vejo um olfato 6.000 vezes melhor do que o do humano para saber se um pedaço de frango cheira a saquê. Os gatos também são muito mais sensíveis que os humanos. Satoru foi até a cozinha, trouxe um prato limpo. O filezinho de frango de sempre, meu velho conhecido, e levou embora o adulterado. Vou comer este que está com saguê junto com a minha sopa ozoni. Noriko soltou um suspiro. Antes de Nana vir para cá, eu jamais imaginaria que alguém comesse os restos de comida de um gato. Não é tão estranho quando você tem um em uma casa. E isso aqui não é resto. Nana nem encostou na carne. Tá tranquilo. Ele colocou o frango na tigela de sopa. Não vá dizer por aí que eu descrevo comida que nem o gato quis comer, hein? Imagina o que vão pensar. Acho que se eu dissesse para alguém que tenha um gato, a pessoa entenderia. Acho que se eu dissesse para alguém que tenha gato, a pessoa entenderia. Os dois se cumprimentaram com um feliz ano novo e começaram a tomar a tradicional sopa de legumes e arroz. Faz só 3 meses que vivo com um gato, mas eles são Faz só 3 meses que vivo com um gato, mas eles são criaturas muito estranhas. Opa, mal começou o ano e já estou sendo lisonjeado, é? Que comentário mais ultrajante. Aquela caixa, por exemplo, a caixa da mudança continuava no canto da sala. Noriko vivia resmungando que queria jogá-la fora antes de terminar o ano. A nova parecia muito mais confortável. Ah, você achou, foi? Que pena, mas não é assim que as coisas funcionam. E outra coisa, por que aqueles sempre tenta se enfiar em caixas que claramente são pequenas demais? Eu achava que, só de olhar, ele já perceberia que não dá. Ei, agora você pisou no meu calo. Outro dia ele veio tentar enfiar a pata em uma caixinha vazia de bijuteria. É, eles fazem isso mesmo, concordou Satoru, entusiasmado. Pode ser uma caixa minúscula de relógio de pulso, mas eles sempre experimentam pelo menos colocar a pata. Sobre isso, só posso dizer que é instinto. Todos os gatos deste mundo vivem procurando uma boa festinha por onde se esgueirar. Então quando nos deparamos com a abertura de uma caixa, não dá para ignorar o instinto. Como eu vou saber se ela não tem algum truque, se não vai esticar quando eu puser a pata? Porém, admito que até hoje essa expectativa só deu em frustração. Sempre que eu ouvi falar de um gato em algum país estrangeiro que vivia procurando uma porta que o levasse para o verão. Desculpe, já estou satisfeito. Satoru pousou os hashis na mesa sem terminar de comer. Noriko fez uma cara triste por um instante. Ela tinha colocado apenas um mochi na tigela do sobrinho e ele também quase não tinha tocado em seu ozeshi, um combinado luxuoso encomendado em um restaurante. Estava ótimo. O ozoni da minha mãe também sempre tinha inhame, ervilha torta e cenoura. Sua comida parecia dela. É que, para mim, a comida da minha irmã é o sabor da infância. Quando eu fui morar com você, eu fiquei aliviado ao ver que a comida parecia dela. Acho que foi por isso que consegui me adaptar logo na sua casa. Satoru sorriu alegremente. Fico feliz que tenha sido você que me acolheu, tia. Noriko soltou uma pequena exclamação de surpresa e correu
os olhos pelos cantos da sala, como se não soubesse para onde voltá-los. Por fim, abaixou o rosto e murmurou: Eu não fui tão boa assim. Certamente outra pessoa teria sido melhor. Satoru repetiu, ignorando o que a tia dizia. Que bom que foi você que me acolheu. Noriko fez um som esquisito na garganta, que nem um sapo. Quem foi mesmo que ficou com nojo da minha garganta quando eu ronronei, hã? A sua também faz os barulhos bem desagradáveis. Falei uma coisa daquelas, logo que você foi morar comigo. Ué, eu ia descobrir cedo ou tarde, você não fez nada de errado. Mas, sussurrou ela, cabisbaixa, fungando. Sua garganta fez o som de sapo mais algumas vezes, entremeado por pequenos pedidos de desculpa. Eu não devia ter dito aquilo, aquele dia, murmurou por fim, com a voz entrecortada. Quando recebeu a notícia da morte da irmã e do cunhado, Noriko foi ao funeral determinada a se tornar a guardiã legal de Satoru, apesar de ser solteira. Sua irmã tinha partido sem que Noriko conseguisse sequer começar a retribuir tudo o que recebera. Agora, ela queria pelo menos cuidar de Satoru. Queria fazer todo o possível por ele, que era o que a irmã tinha de mais precioso no mundo. A família de seu cunhado participou apenas formalmente do funeral e foi embora sem mencionar a questão da guarda de Satoru. Certamente, para eles, o menino não passava de um filho dos outros. Considerando a forma terrível como sempre trataram a irmã de Noriko, era de esperar que agissem assim. Dentre os parentes de seu lado da família que ficaram após o funeral, não havia ninguém realmente disposto a acolher Satoru. Noriko disse que iria adotá-lo, mas algumas pessoas ficaram apreensivas e disseram que ela, sendo solteira, não precisava fazer isso. A maioria concordava em enviá-lo para uma instituição. Satoru é filho da minha irmã. Se ele não tivesse nenhum parente, eu entenderia, mas seria negligência colocá-lo em uma instituição havendo um familiar com condições de adotá-lo. Noriko achou que tinha escolhido a forma mais apropriada de dizer isso, mas os parentes ficaram incomodados. Soube mais tarde que os tios andavam dizendo que ela não media as palavras e que era por isso que naquela idade ainda não arranjara um marido. Eles tinham a experiência dos anos, não estavam enganados sobre a dificuldade de Noriko para medir as palavras. Encerradas as cerimônias do funeral e resolvidas as questões dos bens, Noriko anunciou que estava decidida a assumir a guarda de Satoru. Foi nessa hora que disse ao menino: Mesmo se eu não falar nada, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, então acho melhor eu contar logo. Você não é filho biológico de seus pais. Ele vai saber, em algum momento. Então, tá na mesma já contar agora, afinal, fatos são fatos. Foi o que Noriko pensou, mas assim que viu a expressão de Satoru, soube que tinha sido um erro. O rosto do menino ficou sem expressão, seus olhos vazios denunciavam, melhor do que qualquer coisa, o tamanho do choque que ele recebera. Era a mesma expressão que ele tinha quando Noriko o encontrou após a morte dos pais. Estava parado ao lado dos dois caixões, com os olhos vazios de quem perdeu tudo que tinha no mundo. Por pior que fosse a percepção de Noriko, ela soube imediatamente, em apenas um instante, destruir o mundo de Satoru pela segunda vez. Satoru finalmente tinha chorado ao encontrar um amigo no velório. Desde então vinha se recobrando pouco a pouco, e agora, Noriko fizera algo irreparável. A consciência disso fez com que ela se sentisse sufocar. Então, quem são os meus pais de verdade? Seus pais de verdade são a minha irmã e meu cunhado. O termo correto é pais biológicos. Apesar de Satoru não ter feito nada de errado, Noriko respondeu como quem dá uma bronca. Sua cabeça estava enevoada, impedindo-a de medir as palavras. Os pais verdadeiros de Satoru eram a irmã dela e o marido. Os pais biológicos apenas o colocaram no mundo. Os irresponsáveis o largaram por aí, e ele quase morreu por isso. Foi o primeiro caso grande que Noriko julgou. Eram dois pais jovens em um caso de abandono infantil grave, já que fora parar na justiça, quando poderia ser chamado de quase poderia ser chamado de homicídio. Eles deixaram o bebê passar fome e, quando ele estava tão fraco que nem conseguia mais chorar, embrulharam-no em uma sacola plástica e tentaram deixar a sacola na rua para ser recolhida pelo lixeiro. Felizmente, um vizinho achou estranho que a sacola estivesse se mexendo e a abriu, encontrando o bebê. O sujeito interpelou os pais que então o agrediram, acrescentando outra ofensa a seu rol de crimes. No final do julgamento, os pais receberam a sentença dura que mereciam, mas não havia destino para Satoru. Os parentes de ambos os lados da família se recusavam a criá-lo. A única opção era colocar o menino em um orfanato. Noriko não ficou satisfeita com a conclusão do caso.
Conseguiu a pena severa que o crime pedia, mas o futuro daquela criança inocente fora roubado. Era para a irmã que ela confidenciava esses seus sentimentos de desesperança. A irmã tinha acompanhado todo o desenrolar do processo, sabendo que era o primeiro caso grande de Noriko. Repetia com frequência, espumando de raiva que as pessoas deveriam ter que tirar a habilitação para reproduzir. Se todos os casais com filhos fossem iguais a você e seu marido, não aconteceria esse tipo de tragédia. Quando deixou escapar esse comentário, Noriko sentiu um frio na espinha. Depois de se casar, sua irmã havia descoberto que não podia ter filhos, e a família de seu marido os pressionava sem misericórdia para que gerassem herdeiros. O marido se afastou deles por isso, mas mesmo assim, continuava a questão continuava a entristecê-la. Pouco tempo depois dessa conversa, ela disse a Noriko que gostaria de adotar Satoru. Por pouco, ele não foi enviado para um abrigo. Foi graças a você que falou que seríamos bons pais, disse sorridente a irmã. Já estávamos considerando adotar uma criança há algum tempo. Graças a você, decidimos seguir com esse plano. E se vamos adotar, pensamos que este bebê, com o qual você já tem um vínculo, seria a melhor opção. Noriko demorou para conseguir responder. A família do cunhado não aceitaria calada. Tentou abordar a questão indiretamente. O que o seu marido achou da ideia? Eu não estaria lhe contando isso se ele não tivesse concordado. Ele também acha que é melhor adotarmos essa criança da qual você já é próxima. Ela riu. Ela riu alto e continuou. Mas, se continuarmos assim, vamos ser criticados a vida toda por não termos filhos. Então o melhor é fazer o que a gente quiser e pronto. No dia do funeral, Noriko continuou. Seus pais biológicos só geraram você, Satoru. Seus pais verdadeiros são minha irmã e meu cunhado. Por isso, agora é meu dever cuidar de você. O que Noriko queria dizer era que ele não precisava fazer cerimônia, mas a palavra dever soou ríspida. Você não precisa se preocupar com nada. Experimentou acrescentar isso, mas não serviu para suavizar o dever que tinha deixado escapar. Pelo contrário, talvez até soasse como se ela estivesse mandando que ele se preocupasse. Os tios estavam certíssimos ao censurar Noriko por não medir as palavras. Sua vida com Satoru mal havia começado, e ela já tinha dito uma quantidade assombrosa de coisas que não se deve dizer a uma criança. Por isso é que ela não conseguia se casar, acusavam eles. E essa crítica também se provou correta. Naquela época ela tinha um namorado, mas o relacionamento acabou pouco tempo depois que ela adotou Satoru. O fato de ela ter adotado uma criança sendo solteira foi o principal motivo, mas o que realmente incomodou o namorado foi ela ter tomado a decisão sem conversar com ele. Quando o namorado lhe perguntou por que não havia discutido o assunto com ele, Noriko respondeu que o sobrinho era dela e que por isso não vira a necessidade de pedir a opinião dele. Naquele instante, ela viu o rosto do homem se fechar, mas alguma sutileza havia escapado a ela. As nuances dos sentimentos das pessoas eram uma matéria muito mais difícil de dominar do que a lei e o direito. Ficou decidido que o gato de Satoru seria adotado por um familiar. Era um parente distante com quem Noriko não tinha muita intimidade, mas quando ele veio buscar o gato, afagou com vontade a cabeça de Satoru. Pode ficar tranquilo. Lá em casa todo mundo adora gatos. Ele vai ser muito mimado. O rosto de Satoru se iluminou e ele assentiu com entusiasmo. Desde a morte dos pais, Noriko nunca o tinha visto sorrir daquela maneira. Esses parentes mandavam fotos do gato de vez em quando. Com o tempo, as cartas foram ficando menos frequentes, mas os cartões de Ano Novo sempre vinham acompanhados de uma foto do gato e de notícias dele. Hachi continua firme e forte. Eles também avisaram quando o gato faleceu e quando Satoru foi visitar o túmulo, o receberam com grande hospitalidade. Não teria sido melhor para Satoru ser adotado por aquela família? Até hoje, Noriko se perguntava isso, no funeral, quando todos hesitavam em acolher aquela criança com a qual não tinham relação de sangue. Aquele homem tinha sido o único a dizer que adoraria ajudar se tivesse condições um pouco melhores. Ele já tinha 4 filhos, coisa rara hoje em dia. Sorriu envergonhado. Sabe como é, o dinheiro. Eles poderiam ter ficado com a guarda de Satoru e contado com o auxílio de Noriko para as despesas escolares. Era uma opção. Será que Noriko não tinha ficado com Satoru só por ego, agarrando-se ao menino como uma lembrança deixada pela irmã? Ela sempre pensou nisso. Ela sempre pensou sobre isso.